Muito boa noite a todos. Dando sequência ao nosso ciclo de conferências aqui em nosso espaço Caminho da Luz, na cidade de Limeira, né? O tema que nós escolhemos para apresentar para vocês hoje é sobre I Ching, o livro das mutações. Vamos conversar um pouco sobre o I Ching e tentarmos entender este clássico do taoísmo chinês, considerado um dos livros mais antigos da humanidade. Né? Então, vamos ver o que significa a palavra I Ching, em primeiro lugar. Né? Então, a palavra é dividida em duas letras, a palavra I, né? E a palavra Xing. Ok? Muito bem. Antigamente, essa letra I, ela tinha duas maneiras. A mais antiga de escrever era um desenho mais ou menos assim, ó. E ela simbolizava o camaleão. O camaleão é um animalzinho que muda de cor, né? Ele altera a sua cor, ele muda. Então, existe uma outra conotação, né, que é exatamente escrever ele como sendo a lua e o sol, que dá também uma ideia de mudança, alternância entre sol e lua, sol e lua. Então, essa palavra I, ela significa mutação. Mutação. Ou, na verdade, podemos chamar essa palavra de, conhecido como mutação, né? Mas podemos transformação, usar a palavra transformação, para traduzir isso também, mudança, e até para dar ideia de movimento. Ok? Na verdade, o I Ching vai trabalhar a cosmologia chinesa. Como o chinês via a origem de tudo, a evolução de todas as coisas no universo. Os princípios fundamentais, né, do pensamento taoísta chinês. Okay? E a palavra Xing significa apenas livro. Tá? Livro, texto, sutra, sabe? Então, traduzindo a palavra I Ching significa o livro das mutações. O livro que mostra como todas as coisas no universo estão em constante movimento, em constante transformação, em constantes mudanças. Ok? Então, vamos tentar entender o princípio fundamental de toda a cosmologia chinesa. Né? Os chineses dizem que no princípio de tudo existia o grande Ti, ou o Tai Ti. A palavra Tai Ti é o grande Ti. Né? Existia uma energia primordial, existia uma energia cósmica fundamental no universo, e esta energia fundamental vai ser a base da construção de todas as coisas. Tá ok? Muito bem. Então, eu vou continuar escrevendo aqui. E vou mostrar para vocês. A palavra, ou vou desenhar esse conceito aqui. O Tai Chi. Legal, obrigado. Da energia primordial fundamental da cosmologia chinesa, dizem que essa substância, ela se manifesta a partir de duas forças, que os chineses vão chamar essas duas forças de Yin
e de yang. Na época, os chineses não tinham uma escrita definida e eles começaram a criar símbolos para expressar ideias. Por exemplo, para expressar a ideia de yin, eles criaram o conceito de uma linha interrompida. E o yang, uma linha cheia. Tá ok? Então, dessa simples cosmologia do yin e do yang, né? Então o grande tal gerando duas forças a partir de uma mesma substância, criando-se o conceito de yin e o conceito de yang. Ok? Muito bem. Presta atenção agora na semelhança que essa cosmologia chinesa tem com a cosmologia de outros povos. Tá? Então vamos lá. Ó. Na Índia, criou-se a ideia de que todo o universo é gerado a partir de Brahman, do grande Brahman. E Brahman se manifesta no mundo através de suas duas manifestações, através de Shiva e de Shakti. Aqui o varão masculino e aqui o varão feminino. Tá? Então essa cosmologia indiana. Você vê que tem uma semelhança muito grande. Né? E agora vamos ver a cosmologia judaico-cristã. Deus e cria na sua criação o conceito de Adão e Eva, as duas energias opostas. Né? Shiva e Shakti também, o varão masculino e o feminino. Aqui Adão e Eva simbolizando o varão masculino e o varão feminino dentro da história. A ciência moderna, ela cria essa visão. Ó, lá da cosmologia, principalmente a cosmologia da teoria do Big Bang, se você assistir algum documentário, ler algum artigo sobre o Big Bang, você vai ver o que os cientistas acreditavam que existiam no começo do universo. Era apenas energia pura, em forma de luz ainda. E aí as duas primeiras coisas a serem criadas, prótons e elétrons. Né? E todos nós sabemos que a combinação de prótons e elétrons gera todas as coisas que existem no universo conhecido material. Né? Geram os 92 elementos químicos, e esses 92 elementos químicos puros, né? Esses elementos químicos puros combinando vão dar as substâncias, e as substâncias combinando vão dar moléculas cada vez maiores e até moléculas orgânicas, criando tudo que a gente conhece no universo. E vocês vão ver que os chineses vão criar uma visão de universo que ele vai exatamente criar combinações de, no caso dos chineses, o yang, e o yin é o elétron. Né? Os chineses vão criar a ideia de yin e de yang, o yang é a linha cheia e o yin é a linha interrompida. Os chineses vão criar um código binário, porque isso aqui é basicamente um código binário. São duas substâncias, como se fosse 0 e 1, um código binário. Quando combinado, você tem todas as possibilidades do universo. Presta bem atenção nesse detalhe. E é quântico. Por que é quantizado isso? Porque não tem metade, você não tem 1,5 yang. Nesse caso aqui, nós temos uma coisa que nós vamos tentar entender como é que funcionam essas combinações de duas substâncias apenas muito intrínsecas. E é exatamente baseado nesse princípio da quantização do elemento. Você só tem dois elementos para combinar, fundamental, né? Vamos assim dizer, que você pode quantizar isso, porque os elementos são em quantidades definidas. Quantidade de massa, quantidade de energia para criar a relação dos elementos. Né? Então, eu vou pedir para que você focalize aqui para mim agora, neste mapinha aqui, para me mostrar como os chineses criaram essas combinações, né?
que não são aleatórias, são combinações bastante precisas de como a energia fundamental se estabelece. Ok? Então veja bem, começando aqui, ó, o primeiro elemento, o grande Tai Chi, a grande energia cósmica. Ela cria sua manifestação no Yang, simbolizado por uma linha cheia, e o Yin, simbolizado por uma linha interrompida. Os chineses agora, eles percebem quantas combinações diferentes eu posso fazer dessas duas coisas. Né? Então veja bem, ó, os chineses acreditaram que eles podiam fazer 4 combinações. Sendo que eu poderia ter 2 Yang juntas, 2 Yin juntas, uma Yang e uma Yin, ou invertido um Yin e uma Yang. As pessoas poderiam perguntar, mas Laércio, essas duas aqui não são a mesma coisa? Né? Se eu pegar, fazer uma combinação de prótons e elétrons e prótons não dá a mesma coisa? Não dá. Porque se você inverter a carga dos elétrons, você tem antimatéria. O próprio conceito de antimatéria é exatamente você ter um próton negativo, né, e um elétron positivo. Você tem antimatéria. Então não é a mesma coisa. Muito bem. Na sequência, se eu combino 2 elementos 2 a 2, a matemática disso aqui é 2 elevado a 2 e você tem 4 combinações. Né? Agora os chineses, isso aqui é chamado de bigrama, isso aqui é monograma, isso aqui é um monograma. Quando você junta 2 monogramas, você tem um bigrama. Certo? Então isso aqui são bigramas, uma combinação bigrâmica, ela dá 4 combinações. Agora os chineses acharam que a melhor combinação, porque os chineses têm uma base matemática 9, sempre múltiplo de 3, exatamente por causa disso. Ó. 1, 2, 3, são 3 elementos fundamentais. A base matemática dos chineses é múltiplo de 3. Por isso que o taoísmo, o Lao Tzu escreveu 81 poemas em seu livro. Ele não escreveu 100, certo? Nem 80, escreveu 81. Exatamente porque a base matemática dos chineses é 9, né? Ok? 9 × 9, 81. Então, veja bem. Na combinação agora de 3 monogramas, você tem o trigrama. E o trigrama, quantas combinações possíveis eu tenho do trigrama fundamental? Então, eu tenho, na verdade, 2 elevado à terceira, matematicamente falando, né, uma combinação de 2 elementos, né, a 3 a 3, você tem 2 elevado ao cubo, e você tem 8 elementos fundamentais. Esses 8 elementos fundamentais, olha, as combinações dele começam tudo com linhas Yang e termina com todas as linhas Yin. Este trigrama simbolizando o céu e esse trigrama simbolizando a energia da Terra. Nós já vamos falar da energia de cada elemento combinado. Aqui nós temos a energia do fogo, quer dizer, da água, aqui do fogo, depois tem o vento, tem a montanha, tem o lago, e o pan, é umas coisas assim, os elementos que eles colocam bem na visão cotidiana que eles tinham com relação à natureza na época. Como são 8 elementos, 8, o número chinês, 8, em chinês é pá. Tá? Então, essa configuração aqui, mostra abaixo agora para mim, por favor. Essa configuração de colocar os elementos, os 8 elementos, nessa formação circular, é chamado de Pá-Quá, em chinês. Pá, 8. Quá, por causa da distribuição em círculo. Né? Então aqui você tem exatamente uma ideia muito interessante. Né? Você tem no alto você tem o céu e abaixo você tem a terra. Deste lado você tem a água e deste lado o fogo, como se os elementos opostos uns aos outros. Né? E assim por diante você vai tendo os elementos praticamente com energias opostas, dispostos aqui. Este símbolo em específico que está aqui, que é muito usado, é um símbolo mais moderno, ele não é dessa época super antiga do I Ching. Tá? Eu vou discutir ele com vocês daqui a pouco, explicar o que significa na profundidade esse símbolo taoísta. Eu também vou explicar por que as pessoas usam o I Ching como um oráculo, que você joga para prever futuro, essa coisa toda. Vamos tentar discutir essa ideia. Muito bem. Aí os chineses acreditaram que para explicar todos os elementos da natureza, né,
Só a combinação de 8 símbolos não era o suficiente para isso. Tá? Então, vamos aqui comigo, volta aqui. Volta aqui. Os chineses criaram a sua cosmologia, a sua visão de universo, baseado na observação muito íntima e cíclica da natureza. Por exemplo, quando os chineses observaram as mudanças cíclicas, por exemplo, a mudança cíclica mais poderosa que existe é o dia e a noite. Ora está muito escuro e ora o sol aparece muito claro. Então essas duas condições, né, essas duas variações cíclicas do dia, né, e da noite, caracterizam exatamente as características que eles vão chamar de yin e yang. O dia representa a energia yang. E a noite representa a energia yin. No entanto, os chineses perceberam que entre o dia e a noite, não existe, você não pula rapidamente para a noite. Está claro, puta, daqui a pouco, apaga tudo e vira de noite. Eles perceberam que entre a noite e entre o extremo yang, extremo yin e o extremo yang, existe uma variação muito tênue das coisas. O dia vai perdendo força, né? E vai dando lugar à noite. E a noite vem começando devagar também. Tudo num processo transitório. Então, na verdade, os chineses perceberam, né, que como a coisa é cíclica, eles resolveram simbolizar a todos os seus ideias num círculo. Era mais prático. Por exemplo, você tinha aqui no alto do círculo, você tinha, vamos assim dizer, o dia. Ou o meio-dia até. Certo? O meio-dia. Né? Vamos escrever aqui. O meio do dia. Onde o sol está a pino. E aqui embaixo você teria a meia-noite. Na metade da noite. Então você pode fazer uma divisão desse ciclo, né? Onde você coloca aqui, se você cria a ideia de girar para cá, né? Você coloca exatamente esse ponto, vai ser às 18 horas, né? E esse ponto vai ser às 6 horas da manhã. Então vamos ver como é que fica a situação. Então os chineses perceberam que entre o yang e o yin, a mutação, a transformação de um para o outro não ocorria bruscamente. Que existiam inúmeras situações intermediárias. Você concorda comigo ou não? Você entendeu o que eu quero dizer? Né? Então, se eu criasse 8 símbolos como o Pacuá aqui, ó, volta aqui. Se eu criasse 8 símbolos, por exemplo, esse aqui representando o meio-dia, esse aqui representando a meia-noite, esta energia representando 6 horas, essa 18. Ok? Então você teria a transição do yin, por exemplo, você vê que cada elemento yang aqui ele tem um yin, depois ele tem 2 yin, depois ele tem 2 yin embaixo, depois ele tem 3 yin. É como se um estivesse passando a ser o outro. Aquilo que é extremamente luminoso, pode ficar aqui, aquilo que é extremamente luminoso vai perdendo a sua força e vai ganhando a parte yang, a parte yin, quer dizer, e ficando totalmente escuro. E o totalmente escuro não permanece eternamente aqui, ele vai novamente em movimento, porque está tudo em movimento, nada está parado. Sempre o yang se transformando em yin e o yin se transformando em yang. Essa é o ritmo da natureza. E aí você novamente vai se enchendo de energia até você novamente voltar ao fechar o ciclo. Então, 8 elementos, para simplificar esses pulos, os chineses acharam que ainda não era suficiente para mostrar todas as pequenas variações que poderiam existir de um estado para o outro. Isso quando você analisa só o ciclo do dia e da noite. Os chineses vão analisar todos os ciclos da natureza, inclusive o ciclo da vida humana, né, dos animais, das plantas, tudo.
e do próprio universo com relação a essa simbologia. Como tudo está em movimento, transformando-se de um estado yin para um estado yang, estado yin para um estado yang, constantemente. O ano, as estações do ano, o inverno, primavera, verão, sabe? O verão como sendo extremo yang. Quando você vai analisar o ciclo das 4 estações, você coloca, por exemplo, aqui é o meio-dia o verão. E aqui o oposto você coloca o inverno. E você pode sempre analisar essa. Por isso que você faz com essa distribuição, você consegue fazer o Feng Shui, por exemplo. Né? Você consegue entender por que os chineses, tudo ele coloca esse caráter transitório das energias. Como o Qi está manifesto. Então, volta aqui. Volta aqui primeiro. Então, os chineses, eles perceberam que só 8 elementos, 8 trigramas não eram suficientes. Então, eles resolveram colocar um trigrama sobre o outro. Aí você teria, né, o hexagrama, combinar 6 monogramas. A combinação de 6 monogramas, matematicamente falando, dá 2, a base é 2, que eu só tenho yin e yang, elevado à sexta potência. Então, 2 à sexta costuma dar 64. Então, os chineses perceberam e criaram uma cosmologia de combinação que, se eu fizesse hexagrama, eu teria 64 combinações possíveis desses elementos. Ok? Quando eu coloco na forma de coluna assim, você começa, por exemplo, o yin aqui e o yang aqui embaixo. Certo? E você tem todas as variações possíveis. Essa é uma forma matricial de você fazer as combinações. Mas eu acho interessante essa forma aqui. Mostra aí embaixo para mim. Que é exatamente essa forma circular. É o pacuá estendido. Tá ok? Aqui dentro está essa forma aqui, e aqui fora está exatamente essas combinações. Onde eu tenho aqui no alto, por exemplo, o extremo yin, e aqui embaixo eu tenho o extremo yang. Pode inverter, né? Não tem problema, é uma posição analista, depende de como você quer analisar as coisas. Né? Então, entre céu e terra, existe toda uma variação de elementos. E assim, é exatamente aqui, volta para o meu mapa aqui. É como se você pegasse agora e entre o extremo yang aqui, ó, você coloca 6 hexagramas aqui, ó, e embaixo o extremo yin. E você tem 64 combinações, como se fosse números do ponteiro do relógio. Isso vai mostrar como a energia está variando ao longo do dia. E cada hexagrama mede a quantidade desta energia. Mede a quantidade de relação entre a energia yin e yang. Quanto de yang tem, quanto de yin tem. E quem está em cima e quem está embaixo. Para o chinês vai ser muito importante se o que está em cima é, por exemplo, quando você está saindo do meio-dia e descendo, você está perdendo yang, certo? E ganhando yin. Agora, quando, por exemplo, está amanhecendo, você está meia-noite, aí você começa a perder característica yin e ganhar yang, até que você chega às 6 horas da tarde, da manhã, aí você começa a ganhar yang e perder yin, até que você perde todo o yin e fica só yang. Então, eu posso analisar este mesmo, como isso aqui é um movimento circular, eu posso exemplificar através de uma senoide periódica. Que todos os movimentos periódicos podem ser escritos como uma equação seno ou cosseno. Neste caso, essa curva seno ou cosseno retrataria exatamente isto. Onde nós teríamos aqui, neste ponto, o extremo yang, e aqui neste ponto, o extremo yin. Né? E aqui o yang. E o ciclo começa. 0, onde eu tenho tanto de yang, tanto de yin pela metade, vai subindo ao meio-dia. Eu desço aqui 6 horas da tarde, nesse ponto. Vai até a meia-noite, extremo yin da energia, e volto até esse ponto. Vocês vão ver que os chineses, eles, para fazer a medicina chinesa deles, como o fluxo de energia está distribuído ao longo do corpo humano, dos meridianos, ele usa esse parâmetro aqui.
À noite a energia em seu corpo está de um jeito e de dia ela está de outro. Por isso que os acupunturistas, eles têm hora certa para tratar dos seus pacientes. Ele não trata a qualquer hora. O paciente tem um determinado problema, está com desequilíbrio em determinado meridiano, então ele tem que tratar aquele meridiano exatamente naquele horário do meridiano, onde a energia está potencializada naquele ponto. Tá? Por isso que os animais na natureza, os animais mais ligados com a ordem natural das coisas, eles têm hora para dormir, e hora para ficar ativo, tem hora para se alimentar, hora para fazer tudo. Porque tudo está de acordo com o seu ciclo biológico. E o ciclo biológico dos seres vivos, dos seres que é regido pelo Sol. O Sol controla o ciclo biológico, controla todos os ciclos que existem. Como a Lua controla o ciclo menstrual da mulher, e assim por diante, os ciclos todos estão sendo uma harmonia com a natureza. E os chineses observaram essas harmonias e tentaram escrever uma matemática, uma simbologia que pudesse retratar como esta energia está manifesta na natureza e no dia a dia das pessoas. Tá? Muito bem. Então vamos lá. Os chineses começaram a observar as coisas na natureza e começaram a classificar as suas energias de Yang ou de Yin. Isso aí, mas a grosso modo. Então veja bem, classicamente, o céu, o gigante, o grande universo, eles chamam de Yang, é a energia Yang. E o oposto é a Terra, a mãe, né? Seria característica Yin. O Sol, muito brilhante, muito quente, muito poderoso, é o Yang. O Yin é a Lua, é o passivo. Então aqui seria todo ativo, toda a força ativa. E aqui toda a força passiva. Você vai classificar, o Yin e o Yang vai ser um elemento de classificação para muitos elementos da natureza e da vida cotidiana. Né? Você tem, na estação do ano, você tem verão e você tem inverno, o Yin. Você tem quente e frio. Por isso que a gente fala, ó, você está muito yang nas extremidades, você está muito quente, você está muito yin na extremidade, a pessoa que tem pé muito gelado, o pé não esquenta, sabe? Né? Então, pode botar a meia que o pé não esquenta, a mão fria, a mão não esquenta. Isso a gente chama que o yin está deslocado para as extremidades. Então, você precisa inverter e reequilibrar e deixar vir yang nas extremidades para esquentar a mão, esquentar os pés. Né? Nas características, o yang, o homem é yang, né? E a mulher é o feminino, é o yin. Né? Na natureza, você chama o macho de yang e a fêmea de yin. Certo? Por isso, os chineses começam a retratar esses conceitos dentro da sua medicina chinesa. Você quer ver? Uma característica interessante, os chineses já sabem tratar da pessoa, o desequilíbrio. Quando a energia, as duas energias estão equilibradas, a saúde. Quando o indivíduo está com essas duas energias muito desequilibradas, as características é muito clara e vai aparecer uma doença. Por exemplo, o que é excesso de energia yang no indivíduo? Excesso de energia yang. Então, manja a situação. Vamos dizer que você é um terapeuta, está sentado no seu consultório, vai abrir a porta, vai entrar o paciente. O paciente yang, ele entra assim. Ele já entra todo desesperado, ele senta, ofegante, fala, doutor, olha, o negócio é o seguinte, doutor, eu não consigo, né, dormir de noite, eu tenho insônia, e fumo um cigarro, dois cigarros por dia, bebo uma garrafa de café, e estou estressado, estou nervoso, ele já conversa assim. Então, o doutor não precisa nem examinar muito ele, já fica olhando, já sei que esse cara tem excesso de yang. Agora, o oposto. Imagina aquele cara que entra assim, né? Ele abre a porta do consultório. Sabe? Ele já entra assim, senta. Ai, doutor, sabe? Tenho vontade de fazer nada na vida, né?
Só durmo, uma preguiça, uma fraqueza, uma moleza, só quero dormir, né, Loia? Tá tudo mal, sabe? Nada dá certo na minha vida. Não arrumo namorado, não arrumo marido, namorada. Tô assim. Quem será que eu tenho, doutor? O doutor já sabe, né, meu? Falta yang. Quando falta yang para tudo, você tá entendendo? Falta humor, falta energia para tudo que você vai fazer na vida. Né? Esses são os dois desequilíbrios clássicos. Né? Num você tem que injetar energia e outro você tem que tirar, que está com excesso de yang, o bicho vai, né, explodir. Né? Você conhecia um personagem, lembra um personagem que o Chico Anísio fazia no programa de humor que ele tinha, que era o Apolo e a Beleza, lembra do Apolo? Que a mulher dele era ninfomaníaca, então queria sexo toda hora, né? Ele não aguentava mais, ele estava com uma olheira desse tamanho, né? Ele andava assim, mole, sugou de energia, acabou com toda a energia dele, né? Ele tinha uma frase muito engraçada, e a mulher queria agarrar ele, fazer sexo com ele, e falava assim, ainda morro disso. Exatamente, porque perde toda a energia yang. Muito sexo também acaba com o indivíduo. Certo? A energia que é perdida, que é desprendida no orgasmo, se você usar demais, os chineses dizem que você morre cedo. Porque você perde a energia vital e você vai envelhecendo muito rápido, né? E essa energia vai enfraquecendo você. Você tem que poupar, saber usar essa energia, saber praticar o tantra direitinho para essa energia não ser desperdiçada totalmente, né? Para ter o equilíbrio. Então, existe nós podemos classificar um monte de coisas aqui com características yin e características yang. Na natureza, nas coisas, nos objetos, tudo que se vê. Ok? Você pode ver que aqui é uma classificação grosseira, são entre dois pontos. Mas a natureza vai ter todas as suas situações intermediárias. Tá, ok? Muito bem. Agora eu vou tentar explicar para vocês o famoso símbolo, né? Aquele símbolo, aquele desenho místico que existe demais, mas muito pouca gente entende e sabe interpretar ele, que é esse símbolo do yin, do yang, famoso, clássico. Vamos tentar observar aqui então, olha. Vamos pegar isso aqui bem grande, né? Fazer um círculo bem redondo aí, né? Se este círculo ele tem uma formação, como ele é gerado, ele vai explicar a cosmologia do Tai Chi mesmo. Ele vazio, ele simboliza simplesmente o grande Chi, aquele incriado, o imanifesto. Ele não é yin nem yang. Depois que ele se manifesta com as suas duas forças, yin e yang. Ok? Esse é o grande Tai Chi. Agora, veja bem, os chineses, por que os chineses fizeram um símbolo redondo e não fizeram um símbolo quadrado? Por que eles não resolveram fazer isso aqui? Né? Fazer assim, preto e branco, botar uma bolinha aqui, outra aqui. Né? Tudo tem um porquê. Essas perguntas que têm que ser feitas. Né? Muito bem. Eles resolveram dar uma ideia de círculo, porque pensa bem, qual que era a forma que o universo poderia ter, onde tudo estaria contido de uma forma homogênea e equilibrada. O círculo, nem tão o círculo, mas se você ver com veemência em 3 dimensões, seria exatamente a esfera. Né? Na verdade, nós teríamos que construir, né, no espaço uma esfera de 3 dimensões. Mas quando eu estou representando isso no plano, eu vou usar o círculo, né, para demonstrar essa ideia, a ideia de movimento. Eu tenho que dar a ideia de movimento, de mutação. Essas duas energias não estão estáticas, elas estão em movimento, então eu preciso exemplificar isso. Ó, se eu simplesmente dividisse o círculo, assim, colocasse yang aqui e yin aqui, preto de um lado e branco do outro, isso daria uma visão estática da coisa. Que um nunca mudaria em relação ao outro. O universo estaria sempre dividido em yin e yang. E, na verdade, o universo não está dividido em yin e yang.
ele está em harmonia constante e em transformação. E o yin e yang está em constante mutação. Uma coisa que é yang, hoje não vai continuar yang sempre. Tudo, essa energia está em movimento, sempre se transformando de yin para yang e de yang para yin. Então, como que ele vai dar a ideia de que as coisas estão em movimento? Que esse fluxo de energia está em movimento e em mutação, em transformação. Então ele resolveu fazer isso aqui, ó. Colocar uma ideia de que a parte branca e a parte negra está em constante movimento. Isso dá a ideia de dinamismo no símbolo. Os símbolos têm um poder, eles têm uma força, eles são elementos de comunicação. É uma linguagem. Da mesma forma que uma linguagem matemática, eu posso escrever isso aqui, e você interpretar o que está escrito aqui, eu posso construir uma linguagem assim, simbólica, para você entender o que está escrito aqui. É uma forma de comunicação. Mas veja bem, se você simplesmente coloca esses dois símbolos, o branco e o preto, em movimento, dá a ideia que as duas coisas estão em movimento, mas não estão se transformando. Só dá a ideia de movimento, mas não que elas estão se transformando em uma em relação à outra. Então, os chineses criaram a ideia de colocar exatamente aqui dentro uma parte preta, parte aqui, e aqui dentro ele coloca o branco. Né? Que é exatamente isso aqui, focaliza aqui de novo para mim. Bem, para ficar bem claro, para as pessoas que aqui a lousa não fica colorida, né? Aqui você vê exatamente essa ideia no centro. Então eu tenho, o yang é o branco, simbolizado pela cor branca, e o yin, falta de luz, simbolizada pela cor negra. E vocês podem notar que dentro do branco tem uma preta e dentro do preto tem uma parte branca. O que significa isso? Então vamos explicar aqui. Volta aqui de novo. Muito bem. Essa parte branca é o yang. Então nós chamamos isso aqui de grande yang ou simplesmente de yang. Esse preto aqui, o preto, nós vamos chamar de yin, ausência de luz, como se fosse a noite. Esse simbolizando o branco, o dia, o sol, e esse aqui o yin, a noite. Mas como a noite está em constante transformação e ela vira dia, então essa pequena bolinha branca dentro do preto, nós vamos chamar ela de jovem, olha o nome que é dado, jovem yang. Ai. E essa preta dentro da branca de jovem yin. Presta bem atenção. Por quê? O que acontece com uma coisa jovem com o passar do tempo? Uma coisa jovem com o passar do tempo começa a crescer e começa a envelhecer. Mas veja, se esse branco, com o passar do tempo, começar a crescer, o que acontece com o seu oposto que está aqui? Começa a diminuir e a gente diz que ele começa a envelhecer. E quando ele envelhece, ele morre, ele desaparece, ele só desaparece porque toda essa energia se transformou em adulta. E está acontecendo a mesma coisa do outro lado, num dinamismo profundo. Então, estes jovens e jovens dão a ideia de que o processo está não só em movimento, mas evoluindo, transformando-se. Uma coisa que é yang, ela não vai ser yang para sempre. Ela vai perder o yang e vai começar a se tornar yin. Esse é o grande fluxo de todas as coisas no universo. É sempre um equilíbrio entre yin e yang. E esse yin e yang está em constante movimento e em constante mutação, em constante transformação. Os chineses acreditam e acreditaram que tudo isso é a lei fundamental que rege todas as coisas do universo. Regem como o universo, essa é a equação fundamental do universo. E vocês se lembram, quem assistiu meus cursos de física quântica,
aqui, vai saber que quando você tem uma equação fundamental, você consegue prever estados futuros. Você consegue prever como um sistema vai estar daqui a 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos. Por exemplo, por que quando você tem a equação de movimento dos planetas, a equação fundamental do movimento dos planetas, você consegue prever os eclipses com extrema precisão. Você consegue prever a entrada das estações do ano com extrema precisão. Então, por quê? Porque você tem uma equação fundamental de movimento. Os chineses acreditavam que esta era a equação fundamental de movimento. Quando você estabelece para um sistema em que ponto a equação está, você consegue prever como estará a situação no futuro. Com base nisto é que os chineses usaram esses princípios para construir um oráculo, para prever o futuro das coisas, o futuro de um sistema e até o futuro da sua vida. Se hoje eu estou em um determinado momento e eu estou interagindo com o cosmos, com o universo, com todas as forças vivas, o que vai acontecer na minha vida daqui para frente? Então o I Ching, ele vai dar para você como uma probabilidade. Ele fala, existe a probabilidade do universo, das energias fluírem para cá, porque ela está fluindo para cá. Porque você percebe que tem um fluxo, você percebe como a tendência está. Por exemplo, o dia e a noite. Por exemplo, você sabe que quando está escurecendo, toda a energia está caminhando para o Yin. Toda uma mudança planetária está acontecendo, os animais todos estão indo dormir, né? Tudo está se aquietando. Então você pode prever como o sistema vai indo. Você pode prever que um animal vai dormir, vai acontecer tal. Então, os chineses foram meticulosos a ponto de saber que a individualidade pode ser prevista dentro desse ciclo. Há uma probabilidade de você prever como cada sistema fluirá no futuro, a partir de um estado presente. E essa visão, essa equação, fez com que os chineses acreditassem que eu poderia aplicar esta lei fundamental para tudo, 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 tudo. Se eu quisesse saber como que as coisas vão estar amanhã, né, eu pergunto para o I Ching. Eu posso usar o I Ching como oráculo. Então, é exatamente sobre essa parte agora que eu vou falar para vocês. Como que eu vou usar o I Ching como oráculo? Como que eu vou consultar ele como um oráculo? E por que ele funciona? Ele funciona exatamente porque ele é exatamente uma equação fundamental que faz com que você consiga prever como que tudo no universo vai fluindo. Como tudo, a cada momento na sua vida, o universo abre determinadas possibilidades. Vocês se lembram quando a gente estudou física quântica aqui? Que fundamentalmente o que os físicos estão descobrindo agora é que tudo são possibilidades, tudo é possibilidade. E eu posso criar a realidade a partir da minha ação mental, da minha energia, como tudo está fluindo. Essa é uma grande discussão na física quântica hoje. E o I Ching é uma das formas mais antigas de dizer para nós que realmente tudo são probabilidades. E essas probabilidades, elas podem ser manipuladas de acordo com a nossa mente. Eu posso criar, ou seja, colapsar a função de onda, eliminar a probabilidade e criar uma realidade. Então, a partir de agora, nós vamos aprender como usar o I Ching como oráculo. Vocês que têm o I Ching em casa ou não conhecem, vão comprar o I Ching, vocês vão aprender a usá-lo, vocês vão ver como que ele funciona. Tá? Ele vai funcionar baseado no princípio da sincronicidade com as energias cósmicas, com as forças que estão do nosso lado. Porque como nós estamos todos conectados com a mesmo Ti, com a mesma essência do universo, não dá para separar nenhum sistema. Quando você for jogar o I Ching, existem muitas energias que estão manipulando a probabilidade para que realmente aquela energia se manifeste naquele momento e a resposta seja dada para você. Ok? Da mesma forma, quando você vai jogar um baralhão de tarô, vai tirar e vai jogar, ele vai sair aquelas possibilidades para você e te orienta. Da mesma forma que você vai fazer um mapa astral, todas as condições iniciais, você vê que na astrologia você tem que ter as condições iniciais, né?
que é exatamente o mapa do seu nascimento, a hora, o dia e o momento, para saber como as energias estavam no sistema e saber como é que ela vai evoluir dali para frente. Sabendo como ela vai evoluir dali para frente, você consegue perceber da caráter da sua personalidade, do seu fluxo, da sua saúde, tudo como está andando dentro de um fluxo maior. Tá? Então, todas as artes divinatórias, na verdade, elas usam um princípio de sincronicidade com as forças cósmicas, né? De como o sistema pode fluir a partir de um determinado momento que você conhece as leis fundamentais daquele momento. Como está a energia naquele momento quando ela vai fluir dali para frente. Ok? E o I Ching é muito interessante porque ele vai dar várias possibilidades. Você chegar para o I Ching e falar assim, olha, eu estou numa dúvida cruel nesse momento da minha vida, eu não sei se eu caso ou se eu não caso. Então vamos consultar o I Ching para ver se o I Ching diz para mim se eu caso ou não. Então o que acontece com o I Ching? O I Ching, então existe um momento, você cria a situação e você joga. Aí ele vai te dar uma resposta. Só que a resposta do I Ching ela é probabilística. Ele fala assim, olha, se você tomar esse caminho, pode acontecer isso, pode ser perigoso. Se você tomar esse, pode ser mais ou menos. E esse pode ser vantajoso. Pode ser mais vantajoso que a energia tendenciando nessa direção. A probabilidade de não dar encrenca, de não dar rolo, é maior, é menor. Sabe? E assim vai. Ele dá uma nuance. Você que tem que tomar decisão a partir daí. Quantas pessoas, tem uma época que eu trabalhava lendo o I Ching para as pessoas, né? Então as pessoas chegavam com as dúvidas as mais cruéis possíveis. As mais cruéis. Mudo de emprego, largo esse emprego, arrumo outro, faço isso ou não faço, sabe? Separo da minha mulher ou não separo, né? Faço vestibular para esse curso ou para outro. Tudo que o cara que ia ter de problema na vida, ele consultava o I Ching para ver qual é o conselho. Pra vocês terem uma ideia, né? Nós estávamos com um grupo reunido uma vez, né? E nós estávamos discutindo qual a possibilidade de ter uma guerra nuclear no planeta, né? Uma guerra nuclear. Então, fizemos debate, curso. Aí depois um cara teve ideia, mas escuta aqui, vamos jogar o I Ching? Vamos perguntar para o I Ching, na atual situação do planeta, qual a probabilidade de existir uma guerra nuclear? Vai ou não vai ter uma guerra nuclear? Porque para o I Ching você tem que fazer uma pergunta precisa, não pode ficar titubeando. Você tem que fazer uma pergunta precisa. Isso ou isso? Então nós perguntamos assim, qual a possibilidade? Vai ter uma guerra nuclear? Tá? Ou se pergunta assim, vai explodir bombas atômicas na Terra, em grandes cidades? Bom, então nós centramos a pergunta, todo mundo se concentra, porque o problema é concentrar para você interagir com forças invisíveis e essas forças manipular as probabilidades e dar a resposta para você. Então você joga as moedas, tem dois sistemas, você joga a moeda ou você joga um monte de varetas, as varetas é muito mais difícil, que é o sistema mais antigo. As moedas também é um sistema antigo e é o sistema mais fácil de jogar. Tá? Vamos supor, você joga. Quando nós jogamos, e não faz muito tempo que a gente fez isso não, tá? Porque ele dá um hexagrama. 1 ou 2 hexagramas ele vai dar. Tá? Ele dá um hexagrama presente e dá uma possibilidade futura. Quando nós jogamos, é engraçado que ele não deu 2, ele deu 1. Quando ele dá 1, ele é super preciso. E sabe qual que era o nome do hexagrama que saiu? O trovão. Nós perguntamos se ia ter uma bomba e ia explodir, certo? Se ia ter uma guerra atômica. E o hexagrama sai bem claro, o trovão. O trovão é o quê? A sacudida, o barulho grande. É muito louco, né? Então, vamos ficar atentos. Tá? Então, você pode fazer um teste com o I Ching e começar a jogá-lo. Mas não fica jogando com coisas inúteis, não. Porque como você está atraindo forças espirituais importantes, vibração que vai ajudar você na leitura, na literatura, né? No hexagrama, então você precisa se concentrar, não ficar perguntando abobrinha para ele, ficar brincando com ele, porque daí ele não vai dar a resposta certa para você. Ele vai te enrolar também e você não vai entender nada do que está acontecendo. Tá? Então, use o I Ching somente em situações especiais, quando você tem realmente uma dúvida e precisa de uma ajuda invisível que possa te dar uma orientação na sua vida. Por isso que ele é considerado um oráculo sagrado. Os oráculos você tem que consultá-lo com respeito.
porque envolve energias espirituais, envolve a manipulação de forças espirituais. Tá? Muito bem. Eu vou ensinar você